Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês até amanhã. Pois bem, chegou a hora da reportagem. Pode botar, por favor, essa imagem. Obrigado, Edu. Exatamente aí, onde o bombeiro chegou. Nós fomos a primeira equipe hoje a chegar ao ponto mais alto. O que você vai ver a partir de agora é o trabalho da equipe de reportagem do Cidade Alerta. Eu, como repórter, tentando chegar até o ponto onde o bombeiro quase consegue salvar o Ricardo das chamas e do desabamento do prédio. São imagens fortes, no meio dos prédios, a história, as lembranças de pessoas que moravam por lá. Calças de crianças, ainda produtos de higiene do banheiro. São imagens muito fortes. Acompanhe comigo. Olha, nós chegamos até um ponto emblemático, símbolo de toda essa operação de guerra do Corpo de Bombeiros para tentar salvar uma vida. Fico imaginando a cada degrau que eu subo, como foi para os bombeiros, né? O calor que estava aqui ao lado, bem no prédio do lado. Como é que com esse calor todo e com aquele monte de equipamentos eles conseguem subir com tanta rapidez? Nós estamos bem debaixo dos escombros desse edifício Wilton. Todas essas pedras, essas rochas, né? Elas só não caíram ainda mais porque essa parte aqui do prédio Caracu, da prédio vizinho, está servindo como uma escora. E agora, eu e o nosso repórter cinematográfico Adriano, nós vamos dando os primeiros passos perto do que sobrou do edifício Wilton. Daqui já é possível ver as primeiras máquinas e também o que sobrou desse prédio de perto. Cada passo que a gente dá próximo desse prédio, a gente vai vendo uma grande montanha de entulho. E é difícil, daqui onde a gente está, dizer que exatamente nesse ponto existia um prédio de mais de 20 andares. Nós vamos agora entrar num ponto onde ainda ninguém conseguiu acessar, a não ser o Corpo de Bombeiros. Meu objetivo é chegar dentro do prédio onde o sargento Diego acabou arriscando a própria vida para salvar as pessoas que estavam na cobertura do prédio que veio abaixo. Aqui está comigo o nosso capitão Palumbo. Capitão. Pois é. É uma energia aqui pesada, né, capitão, onde a gente está? Sem dúvida, um problema muito sério que aconteceu aqui no centro de São Paulo. Mas as equipes do Corpo de Bombeiros agora estão em atendimento, removendo todos os entulhos, os escombros, de maneira a gente chegar na parte de baixo para tentar localizar as vítimas. Bom, vamos nos aproximando aqui, capitão, porque afinal de contas, gente amiga, esse prédio aqui, os bombeiros vieram a descobrir isso depois, porque afinal de contas é um prédio com uma ocupação irregular, não existia mapa. Cada passo que os bombeiros estão dando aqui, o senhor me corrija se eu estiver errado, cada passo que os bombeiros vão dando, eles vão descobrindo novidades sobre a planta desse prédio. Afinal de contas, era uma ocupação irregular. Mas o fato é que já se sabe que abaixo de toda essa pilha de escombros, havia 2 andares, são 2 subsolos. Então, muito possivelmente, o trabalho do Corpo de Bombeiros é ainda mais desafiador, porque para e passo, cada pedaço de entulho vai sendo retirado, cada pedaço de escombro vai sendo retirado pelas escavadeiras, os bombeiros vão sabendo que o trabalho deles está ainda mais profundo, o trabalho deles está mais abaixo. Ô, capitão, como que a gente sabe que nessa parte mais superficial de tudo não tem gente? Os cachorros são câmeras que detectam calor humano. Como é que vocês descobriram isso? As equipes aqui dos bombeiros de busca e resgate de estrutura colapsada já bateram todo esse local. Então não tinha nenhuma parte, nenhum indício que haveria uma pessoa. Os cães passaram por aí, não avistaram e não deram nenhum sinal para o condutor. As câmeras térmicas não pegaram nada. Então a gente precisa remover, porque a parte de cima do prédio ela caiu sobre as partes posteriores e a gente acredita que as vítimas estejam na parte de baixo. Então eu preciso remover esses escombros para que a gente possa acessá-los. Isso tudo aqui, capitão, que eu estou vendo, dá só uma olhada, olha. Aqui, posso me aproximar aqui, capitão? Posso? Tá. Aqui, olha, é um shampoo, uma caixa de feira, parece que muitas pessoas que moravam aqui, elas catavam recicláveis, trabalhavam em feiras. Então, quer dizer, cada objeto que a gente encontra no meio desse escombro
é a história do povo que morava aqui. Sem dúvida. É por isso que a gente tem essa operação. O Corpo de Bombeiros deflagrou essa operação. Mais de 300 bombeiros já passaram por aqui. A gente tem a necessidade de fazer a retirada técnica de tudo isso. Não dá pra gente simplesmente vir com um trator e ficar arrancando as coisas daqui. A gente pode acabar com a chance de sobrevivência de alguém que esteja aí embaixo, Bate. Vendo aqui de pertinho, essa escavadeira, veja só, ela tem uma espécie de britadeira na ponta, não é isso? Que aí você consegue, a cada... Porque não tem mais, a partir de agora, não é? Já deu 48 horas, seguindo o protocolo internacional dos bombeiros de resgate, de salvamento, eles já podem usar esse maquinário pesado. E é exatamente essa máquina que vai conseguir chegar até as profundezas desse local onde possivelmente há corpos. Vendo aqui, olha que curioso. A impressão minha é uma das poucas paredes que ficaram de pé. Essa parede, ela era a parede do prédio que tinha colado com o edifício Caracu. É impressionante aqui o buraco, olha, Adriano. Aqui, ó, bem do lado bem nessa parede onde o prédio era colado, não é, um do outro, existem buracos. E onde nós vamos entrar agora, é exatamente o prédio onde o sargento Diego arriscou a própria vida e entrou para tentar salvar o Ricardo que estava no último andar. Então nós vamos ter agora uma primeira imagem do alto do que realmente sobrou desse prédio. Pela visão que o bombeiro, horas depois do início do incêndio, a primeira imagem que os bombeiros tiveram dessa grande tragédia. Vamos lá. E foi exatamente por aqui onde os primeiros agentes entraram para tentar acessar a cobertura. Esse prédio não é uma ocupação irregular, esse prédio moram pessoas, não é, que compraram, que adquiriram dentro da lei o seu apartamento. E esse foi um dos primeiros... Isso aqui é o quê, hein? É um buraco que foi cavado? Um acesso que foi realizado pelas equipes de busca e resgate de estrutura colapsada com o intuito de tentar visualizar alguma célula de sobrevivência. Aqui, aquele outro acesso que foi criado aqui do lado direito, aqui atrás de você. Isso aqui, só para eu ter uma ideia aqui, vamos mostrar, Adriano. Esse buraco inteiro aqui, ó, que cabe 2 pessoas, para você ter noção, dimensão desse lugar, ó. Eles acharam ali, ó, isso aqui é parte de um guarda-roupas, né, que eles tiraram ali de dentro, tem parte de madeira. Então aqui já dava acesso a algum morador, é isso? Já, possivelmente, até no momento que houve o colapso da estrutura, sim. E aqui também, é um outro ponto de acesso. Olha, dá uma olhada, tá tudo foi quebrado porque na correria, na ânsia de salvar as vidas, né? Mais um buraco. Foi mais um acesso, então dá pra gente perceber que não houve nenhum tipo de possibilidade de que tivessem alguma célula de sobrevivência. Olha essa roupa que tá aí do lado. Olha, isso aqui é o quê? É um shorts, né? É um shorts. Olha, um disco de computador, né? Um DVD ali. Eu acredito que essa aqui devia ser o 11º andar, que ele veio parar aqui embaixo. Bom, olha, vamos lá, gente. É bem complicado aqui. Olha, o que sobrou. Essa aqui é a escadaria por onde o sargento Diego e os seus colegas do Corpo de Bombeiros subiram, olha, é bem difícil, é um lugar bem íngreme. Nós estamos aqui diante do ponto exato onde os bombeiros subiram para tentar resgatar o Ricardo, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Impressionante. Impressionante. Tem que ter muito cuidado, viu? Por favor, não passe desse ponto, que já pode ser perigoso aí. Ok, olha. A gente já pode entrar na estrutura muito bem. Aqui nós vemos a igreja. Dá uma olhada. Essa rocha aqui é de qual prédio? Esse daí é do prédio que colapsou. Nós estamos no prédio do edifício Caracu. E o outro é o edifício que colapsou. Nós estamos aqui, olha. Então, essas partes aqui são do edifício que caiu, é isso? Isso. Meu Deus do céu, gente. É inexplicável. É inexplicável. Nós estamos bem debaixo dos escombros desse edifício Wilton. Todas essas pedras, essas rochas, né? Elas só não caíram ainda mais porque essa parte aqui do prédio Caracu, da prédio vizinho, está servindo como uma escora. E daqui é possível ver também alguma fiação, que era o objetivo do Corpo de Bombeiros de desligar essa caixa de energia de 21 mil volts.
é algo que comove demais a gente, né? O desespero de quem estava no meio de tudo isso, na hora que a estrutura entrou em colapso. Dá pra ver direito aqui, Adriano? Porque é impressionante como tudo isso ainda resiste. 48 horas depois, isso aqui, tudo está resistindo, graças ao edifício vizinho Caracu, que foi utilizado pelo sargento Diego para tentar chegar à cobertura. Só para eu entender, capitão Palumbo, exatamente nessa parede, essa divisão da parede aqui, já tinha gente morando também? Possivelmente. Possivelmente já é um local de uso de pessoas ali do outro lado dessa parede. E esses escombros, a gente não tem, com certeza faz parte das partes superiores, dos pisos, 21º andar, 22º andar da edificação que colapsou. Essa areia aqui, essa terra está bem molhada, é por qual razão? Porque aqui teve foco de incêndio também. Sim, sem dúvida. Pegou fogo, o fogo ele foi comprimido junto com o colapso. Isso, os materiais que estavam lá dentro, roupas, tecido, colchão, continuam pegando fogo. Então houve a necessidade de fazer o resfriamento para que a gente pudesse atuar. Inclusive os cachorros. Imagina que a gente vai colocar um cachorro que a gente tem... Um local pegando fogo, né? Um local que pegando fogo ou um local que tenha 150 graus. Vai queimar a pata do cachorro. Então a gente não pode ter esse tipo de situação. A gente tem que tomar conta do homem, dos animais, de tudo que a gente tem para que a gente possa melhor fazer um resgate dessas vítimas. E aqui exatamente, olha, atrás, opa, bem baixinho aqui atrás já dá pra ver a igreja e toda aquela cena que vocês estão vendo do helicóptero do resgate. Olha, vários pertences aqui dos moradores, uma bolsa que foi deixada pra trás, calças, olha, uma calça feminina aqui, ó, uma calça feminina. Calça feminina. Capa de chuva, olha, curioso. Várias calças. Isso daqui tudo dava acesso ao armário. Tudo isso aqui foi pego pelo armário que dá acesso nesse buraco aqui, né? Dá acesso nesse buraco, olha. Que tristeza. Ver tudo que sobrou, tudo que ficou para trás. Esse é um cenário que, segundo os bombeiros, chegou a ter 700 graus, 700, 800 graus. Quando um corpo é cremado num crematório, isso acontece a uma temperatura de 400 graus. Então a chance de muitos corpos nem serem encontrados também? Sim, entendemos nesse ponto da ocorrência que é improvável ter sobreviventes. A gente não trata com impossível, então nós vamos até o fim, removendo tudo, procurando, as equipes de buscas não vão parar. Porém, sabendo que pelo tipo de escombro, que ele basicamente moeu, cisalhou bastante e tem essa caloria dentro, e 700 graus destrói o concreto, então imagina o corpo humano, não é um desabamento comum, é um desabamento com incêndio, com altíssima temperatura. Mas mesmo assim a gente continuamos na busca, tem subsolo para baixo, estamos tentando acessar o subsolo pelo prédio lateral, mas a chance de ter células de sobrevivência, espaços vazios com pessoas, é muito pequeno. Mesmo assim, continuamos até mantendo a esperança até o último ponto. Até agora aqui ninguém entrou. Além do corpo de bombeiros, vocês podem ver que a fita ainda estava isolando o lugar. E nós vamos ter, pela primeira vez, acesso a uma área muito escura. São muitos andares, onde o sargento Diego e seus colegas que estavam no momento de plantão quase salvaram a vida do Ricardo. Vamos lá. Por essa porta aqui, os primeiros bombeiros entraram exatamente por aqui. Souberam a informação, aqui ó, Adriano, souberam a informação que estava o prédio pegando fogo. Eles já acessaram aqui, inclusive, ó. E o vidro foi quebrado e o alarme de incêndio tocado para que todos os moradores desse prédio vizinho esvaziassem o local. E exatamente esse é o caminho feito. Veja só a escuridão, que está toda a energia obviamente cortada. Esse é o caminho feito pelo sargento Diego para tentar salvar o Ricardo. E nós vamos pela primeira vez até o local, ver até onde é possível chegar, porque tem muita água, tem muita sujeira. Até onde os bombeiros disserem que é seguro, nós vamos acessar. Essa aqui é a única escada do residencial?
unidades. Beleza? Vim direto. A escada ainda tem uma certa quantidade de luz, graças à janela. Olha, é um prédio normal, com elevadores, escada de incêndio. E para os moradores daqui, tudo correu bem para que eles se salvassem, né? Então tem alarme de incêndio, extintores, mangueira de incêndio. Quem morava aqui no Caracu, no prédio vizinho, conseguiu escapar. É possível ver, ó, exatamente. Fico imaginando a cada degrau que eu subo, como foi para os bombeiros, né? Com o calor que estava aqui ao lado, bem no prédio do lado. Como é que com esse calor todo e com aquele monte de equipamentos eles conseguem subir com tanta rapidez? E quantos andares são, capitão? São 12. 12 andares. É muito andar. Oitavo andar, o hall, onde os moradores fugiram. Olha. Quem morava aqui no Caracu tinha uma visão completa. Olha como o prédio era bem colado aqui. Tinha as portas ainda abertas de moradores que fugiram no momento do fogo. Olha, nós chegamos até um ponto emblemático, o símbolo de toda essa operação de guerra do Corpo de Bombeiros para tentar salvar uma vida. Exatamente aqui onde está o Tenente Derrite. Nós estamos na varanda de um dos prédios do Caracu. Tudo isso aqui, tenente, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse pedaço de concreto aqui era do prédio que desabou. Ou seja, o prédio era muito alto. Então, no momento que pega fogo, tudo começa a cair e boa parte dos escombros ficaram ainda aqui. Você imagina o desespero da família. Bem nesse acesso, o sargento Diego subiu aqui nessa laje, que obviamente eu não vou subir porque é muito perigoso. E os bombeiros também só sobem com material adequado. Então foi aqui, tenente, que o sargento Diego e os seus colegas viram o Ricardo. Exatamente, nesse ponto eles observaram a vítima já na parte exterior do prédio, desesperada. Eles montaram um sistema de ancoragem aqui, lançaram para ele a corda, né, o cabo de salvamento, só que infelizmente não houve tempo hábil aí para que isso se concretizasse, Bate. Então quer dizer, essa mureta aqui foi fundamental para que o bombeiro tivesse acesso. Pelo que o Diego contou, não sei se o senhor lembra, capitão, foram mais ou menos 10 metros a distância dele para o Ricardo? É exatamente isso, mas aproximadamente 10 metros de distância entre eles, o que proporcionou até uma conversa entre eles. Ele seguiu as orientações do bombeiro, passando a fita tubular sobre o tórax, o cinto alemão se vestindo como uma cadeirinha. Faltou realmente ali alguns segundos para que o salvamento fosse concretizado. Olha, eu fico arrepiado de estar nesse lugar, porque para mim isso aqui é o símbolo do risco que corre diariamente os homens do Corpo de Bombeiros, capitão. Imagine só, nós chegamos até aqui guiados por pessoas que já estudaram esse prédio, que hoje, mais de 48 horas depois da tragédia, sabem. Mas quando o sargento Diego chegou aqui, não tinha energia elétrica, não tinha mapa do prédio, então é tudo no susto, né? É difícil, mas eles tiveram a dedução de localizar a vítima pela própria laje do prédio e chegar nesse ponto do prédio vizinho. Mas como que vocês têm esse feeling para descobrir que exatamente nessa altura, exatamente aqui, tinha uma pessoa? Eles começaram a subir e ali ao mesmo ponto, todo o local onde eles conseguiam sair na sacada. Ah, perfeito. E aí fizeram um contato visual com o Ricardo. E até perguntaram para ele se tinham mais vítimas.
E o sargento Diego nos informou, falou que não tinha, o Ricardo falou para ele que não tinha mais vítimas. E no momento, se ele demorasse, talvez o colapso estrutural demorasse 10 segundos, ele seria salvo. Isso aqui possivelmente, esse monte de entulho, inclusive o Adriano mostra ali o buraco que se formou, né, com cuidado aqui na varanda desse apartamento. Isso tudo aconteceu e os bombeiros estavam aqui, os bombeiros presenciaram isso. Presenciaram, então essa parte que o Adriano está mostrando agora, ela foi impactada pelo colapso do prédio. Ele bateu nessa parte, por isso que ele tem algumas partes de escombros, por isso que ele está interditado. Exatamente porque corre-se o risco de ainda despencar entulhos daqui. E certamente ele vai precisar passar por uma reforma para fechar esse vão, para que depois ele possa ser liberado. Então, o sargento Diego e o colega dele que estavam aqui em cima, eles se salvaram também de toda essa queda de escombros, porque além dos paramentos, né, do capacete, da roupa, eles estavam nessa laje. Então, essa laje que foi providencial. Ela foi providencial, mas também os equipamentos e toda a perícia que eles têm, a experiência que os bombeiros têm nesse tipo de ocorrência. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros ele atende muitos incêndios e o risco de colapso estrutural é o pior deles e a gente tem que sempre estar ligado. Não podemos abrir mão da nossa segurança. Mesmo porque também ele não poderia ser mais uma vítima. O sargento Diego, o sargento Corá, todos os outros bombeiros do posto da Vila Mariana que estavam aqui no momento. Então isso é bem difícil, é um momento bem difícil, viu, Bate? Olha, eu quero aproveitar inclusive Palumbo, que tanto tempo já está conosco, não é, nessas coberturas, representando os bombeiros, Tenente Derrite, que nós chegamos ao ponto que virou símbolo de todo esse resgate, não é? Foram 30 segundos para que o Ricardo fosse içado, né? Deus não permitiu, Deus não quis assim. Mas isso mostra o quanto a gente tem que valorizar o trabalho desses homens, né, que, como eu sempre digo, ganham pouco e arriscaram a própria vida e arriscam a cada hora que passa aqui embaixo para salvar a vida de pessoas que elas não sabem nem o nome. Então, eu quero que você transmita, por favor, o meu recado, o meu agradecimento a todos vocês do Corpo de Bombeiros. E não é preciso pedir mais apoio para a população, porque a população já apoia irrestritamente o trabalho de vocês. Precisa pedir mais apoio para as nossas autoridades do Brasil todo, que valorizem ainda mais o trabalho desses homens, porque definitivamente não é fácil. Obrigado, Paulo. Olha, a gente fica extremamente chateado, tristes com essa ocorrência na cidade. A gente espera que esse episódio possa fazer com que toda uma força-tarefa seja criada. Seja um marco, né, de mudança. Seja um marco e para que nunca mais aconteça isso. Obrigado, viu, Derrite? Nós que agradecemos a poder demonstrar um pouco do nosso esforço do dia a dia, o reconhecimento. Confesso que nós também ficamos emocionados por estar aqui no local. Sabemos das grandes dificuldades que a equipe do Sargento Diego enfrentou. Continuaremos trabalhando em prol da população. Muito bem, obrigado à nossa Mariana Ferreira, editora-chefe, o Adriano Freires e também ao nosso Laerte, não é? Laércio. Isso, nosso Laírton, nosso assistente técnico, não é? Eu ainda não conhecia pessoalmente o Laírton, trabalhei hoje pela primeira vez com ele, que fizeram um bom trabalho conosco. Obrigado, viu? Laírton, Adriano e a nossa Mariana e a todos do Corpo de Bombeiros.